Olá, meus alunos. Dando continuidade à nossa correção, né, de as operações dos números inteiros, né, então vamos lá. Descubra um número inteiro que deve substituir a letra x em cada item para que a igualdade seja verdadeira. Bom, então vamos lá. Cada um desses casos eu vou ter que descobrir o quanto vale o x. 6 vezes quanto dá 12? Isso é fácil. 6 vezes 2. Só que o sinal é negativo, isso quer dizer que os sinais dos fatores são diferentes. Se um é positivo, o outro é negativo. Letra B. 10 vezes quanto dá 50? 10 vezes 5. Sinal é positivo. Se é positivo, os sinais dos fatores são iguais. Se um é negativo, o outro obrigatoriamente também é negativo. Letra C. 9 vezes quanto dá 27? 9 vezes 3. É positivo, então os dois fatores têm sinais iguais. Se o primeiro é positivo, o segundo também é positivo. Então, mais 3. Letra D. Menos 4 vezes x dá menos 16. 4 vezes quanto dá 16? Ah, isso é fácil. 4 vezes 4. Se é negativo, os sinais dos fatores são contrários, né? São diferentes. Se um é negativo, o outro tem que ser positivo. Então, esse item foi fechado a correção. Vamos dar continuidade. Agora, partimos aí para os problemas, né? O senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado desse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75. No domingo fez sol e ele teve um lucro de R$ 125. Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo? Bom, então a gente tem que pensar o seguinte. A ideia do prejuízo é como se fosse um número negativo. Menos 75. Depois eu tenho que somar com mais 125. Bom, como é que eu posso fazer analisar essa conclusão, né? Chegar a uma conclusão, perdão. Né? É como se eu fizesse a seguinte conta: menos 75 mais 125. Né? Eliminando parênteses aqui. Esse tipo de conta é interessante você analisar quem é o maior em módulo. Módulo é você ignorar o sinal, os dois são positivos. Em módulo, o maior é 125 ou 75? 125. Então a gente conserva o sinal do maior em módulo, que é positivo, e subtrai os números. 125 menos 75, 50. Então, esse fim de semana deu lucro ou prejuízo? A gente chega à conclusão que deu lucro. De R$ 50. Vamos para a segunda questão. Os números A e B são números inteiros, opostos ou simétricos. Né? Então vamos pensar assim. Se um é mais 2, o oposto e o simétrico é menos 2. Tá? Se um deles é menos 5, o oposto ou simétrico é mais 5. Soma de simétricos sempre vai dar 0. Qual é o valor de A mais B? 0. Somou simétricos, vai encontrar 0. Vamos para a terceira questão. Marco Antônio foi o sucessor de Júlio César e morreu em 30 anos antes de Cristo, com 52 anos de idade. Em que ano Marco Aurélio nasceu? Bom, então a gente pode considerar que ele nasceu no ano
menos 30, né? Não funciona bem assim, mas a gente pode pensar assim. E desse menos 30, menos 52. Perdi 30, perdi 52, né? É como se você somasse os prejuízos, né? 30 mais 52, 82, né? Então, ele nasceu em 82 antes de Cristo. É importante a gente também frisar o seguinte: mesmo que essa informação seja verídica, a contagem de tempo era um pouco diferente, né, da atual, né? Se a gente fizer uma breve associação, né? Setembro lembra 7, outubro lembra 8, novembro lembra 9, dezembro lembra 10. Então, o nosso calendário já sofreu várias mudanças, né? Então, é bem preciso a gente pensar nas informações antigas. Vamos aí para a quarta questão. Sendo A e B são números inteiros negativos, é correto afirmar que A mais B é um número inteiro positivo? Vamos pensar da seguinte forma. A e B são inteiros negativos. Você está somando. Pensa em dinheiro. Eu tive um prejuízo. A é prejuízo e B é prejuízo. Se eu somar prejuízo, vai virar lucro? Não. Vai continuar prejuízo. Né? É correto afirmar que é um inteiro positivo? Então, resposta, não. É um inteiro negativo. Próxima questão. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em um quadro os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para idas e negativos para as vindas. Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de... Bom, vamos primeiro interpretar. Primeiro, mais 17. O carrinho afastou dela 17 metros. Depois ele voltou 8 metros. Depois avançou 13. Depois avançou mais 4. Retornou 22. Depois avançou 7. Se eu quero saber a diferença, né, o que eu quero, basta somar esses valores. Né? E aí, um fator interessante seria você primeiro somar os valores positivos, né? Então, 17, 13, 4, 7. Vamos somar os valores positivos. 10 com 11, 21. Né? Então, essa conta poderia ser mais 41 e vamos juntar agora os negativos, né? Menos 8, né? Na verdade, eu nem vou somar sem o sinal. 8 com 22. 30. Então, menos 30, né? Então, se eu for pensar em número positivo e negativo, eu penso quem é o maior em módulo, que é o 41. Então, a resposta é positiva. Né? 41 menos 30, 11. Né? Então, a distância entre ela e o carrinho era de 11 metros. Vamos para a próxima questão. Na figura a seguir, qual é o número inteiro que deve se colocar no lugar da letra A e da B e da C? Bom, então vamos entender o que está escrito aqui. Né? Então, menos 7, menos 30. Ó, menos 7
esse mais aqui, mais com menos é menos, né? Então, menos 7, menos 30. Perdi 7, perdi 30, perdi 37. Então, o A menos 37. Agora eu posso achar o B. Por quê? Porque a conta agora é menos 37 mais 15. Vamos pensar em módulo. Que é maior, 37 ou 15? 37, que é negativo. Agora vamos subtrair. 37 menos 15, 22. Então o B é igual a menos 22. Agora vamos olhar para a letra C. Né? Quem é a minha letra C? Seria menos 22 mais o 41. De novo, vamos pensar no módulo. Quem é maior, 22 ou 41? 41 que é positivo. Né? 41 menos 22 é 19. Então, está aqui a letra C, está aqui a minha letra B e está aqui a minha letra A. Vamos dar continuidade à nossa correção. Sabe-se que na atmosfera a temperatura diminui a cada cerca de 1 grau Celsius a cada 200 metros de afastamento da superfície terrestre. Quando a temperatura da superfície é 25 graus Celsius, qual será a temperatura na atmosfera a uma altura de 11 quilômetros? Para eu fazer isso, eu tenho que pensar quanta temperatura vai cair. Ora, 200 metros vai perder 1 grau Celsius, vai diminuir. Se eu pensar em 1000 metros, que é 1 quilômetro, ora, 200 para 1000 é 5 vezes maior. Então, isso aqui também vai ser 5 vezes. Né? Então, vai ficar menos 5 graus Celsius. Como é 11 quilômetros, eu não posso esquecer que 11 quilômetros, na verdade, são 11.000 metros. Ora, 1000 para 11.000, né? Que não é igual, né? Não posso colocar um igual, né? Estou matando a matemática. Né? Multipliquei por 11. Então aqui também vou multiplicar por 11. 5 vezes 11, 55. Então, menos 55 graus Celsius. Então, significa que vai diminuir 55. Ora, se a temperatura era mais 25 e vou diminuir 55, né, a 11.000 metros, primeiro vamos pensar em módulo, os sinais são diferentes. Não estou multiplicando nem dividindo. O maior em módulo é quem? 55 ou 25? 55. Qual é o sinal de 55? Negativo. E agora subtrai. 55 menos 25, 30. Então, qual será a temperatura a uma altura de 11 quilômetros? Né? Então, a temperatura menos 30 graus Celsius. Questão número 8, né? No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é de 9 graus negativos e a temperatura fora é de 22 graus. Né? Qual a diferença de temperatura? Ele está querendo saber seria o seguinte: menos 9, né? A diferença entre as temperaturas. Então a gente poderia fazer assim: menos 9, sinais diferentes, negativo, e pronto. Perdi 9, perdi 22, perdi 31. Né? A diferença
é de 31 graus Celsius. Tá? Entre a temperatura interna e a externa. Tá? A gente pode falar que a diferença, no caso dessa temperatura, é 31 ou, no caso, menos 31. Tá? Uma outra maneira de você pensar era na reta, né? Na reta numérica. Aqui está o zero. Aqui está o menos 9. Aqui está o 22. Ora, daqui até aqui são 22 unidades, né? Daqui até aqui são 9 unidades. 9 unidades mais 22 unidades, 31 unidades, né? Esse sinal menos aqui, né, eu nem usaria esse sinal menos 31, né? Primeiro porque o menos 31 está dando a ideia de temperatura negativa, e eu não estou analisando se a temperatura é positiva ou negativa, e sim a diferença entre eles. Né? Embora tenha dado menos 31, a diferença entre eles, a diferença é 31, também não estaria totalmente errado. Vamos aí para a próxima questão. Até porque eu também poderia, né, ter feito o contrário, né? Qual a diferença entre a temperatura interna e a externa? Eu poderia ter feito a externa e a interna, né? Aqui deu menos 31, né? Mas como eu falei para vocês, falar que a diferença é menos 31 é meio complicado, mas eu poderia falar também a diferença, interna, por isso que está aqui primeiro, e externa está aqui. Tá? Mas eu não vejo por que não falar que a diferença é só de 31 graus, né? Estamos falando só da questão modular. Né? Então vamos para a próxima, né? Que já falamos demais nessa questão. Carmen e Amélia adoram jogar cartas. No jogo de ontem, Carmen fez 310 pontos e Amélia menos 130. Quantos pontos Carmen fez a mais que Amélia? É a diferença, né? Só que é a diferença entre Carmen e Amélia. Né? Então, como se eu pegasse os mais 310 e subtraísse, né, da outra que está negativa. Né? Sinais iguais, positivo. Então, é como se fosse mais 310 mais 130. Né? Então, basta somar. 440 pontos. Né? Quantos pontos Carmen fez a mais que a Amélia? 440 pontos. Né? É só a gente pensar de novo na reta numérica. Aqui está o zero. A Amélia está aqui, no menos 130. Né? Então, daqui para cá tem 130 unidades para chegar no zero. A outra colega tem 310, ou seja, ela está à frente desses 310. Então, daqui para cá, né, para a gente pensar em somar, dá os 440 pontos. Espero que tenha sido claro e proveitoso a correção dessas atividades. Um grande abraço a todos.